Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de VTuber 2D para animação no Live 2D, tá? Deixa o like e já se inscreva para não esquecer. E se você não souber como funcionam os VTubers, fiz um vídeo sobre isso, tem um guia completo de VTubers aqui em cima. Então clica lá para ver e depois você volta aqui, pode ser? Então vou contar para vocês a forma que eu escolhi fazer a separação de cada elemento em cada camada e por quê, tá bom? Mas assim, só uma coisa rápida aqui. Esse programa que eu tô usando é o Photoshop, mas você não precisa fazer a arte no Photoshop se você não quiser. Você pode fazer em outro programa que você tenha mais facilidade e acesso, né? Mas na hora de exportar o arquivo, ele tem que estar .psd. Então verifica se o seu programa ele consegue converter esse arquivo aqui que você trabalhou em PSD, porque daí a gente consegue jogar lá no Live 2D, tá bom? Muito bem, vamos começar com os olhos então. Os olhos são um pouco complicadinhos, mas aqui vocês já vão conseguir entender um pouco como funciona. Os olhos têm várias formas de fazer, mas aqui no caso da Guppy, como ele é curvo e tudo mais, e ele tem essa ponta, ó, vou até ocultar aqui para vocês conseguirem ver, essa ponta aqui, eu usei a estratégia seguinte, os cílios estão separados em três, no caso esse de baixo aqui é o fechado, esse daqui seria um meio aberto e esse daqui totalmente aberto, tá bom? Por que a gente faz essa separação? Na hora de animar lá, a gente vai deformar essas camadas, essas layers, tá? E daí, na hora de deformar, às vezes não fica tão certinho como a gente queria. Então, o que a gente faz? A gente deforma tudo e depois a gente meio que mescla com o que tá aqui embaixo. Então, depois, esse elemento aqui vai ficar parecendo que ele virou esse daqui, no fim das contas, entendeu? Então, isso ajuda na hora que ela piscar, a gente não perceber tanta diferença. Vai parecer que é tudo um cílio só, mas não é. Então, principalmente o fechado. Geralmente, o fechado, assim, é indispensável. Porque para deixar isso daqui plano, a gente vai ter que deformar e mexer em vários pontos e daí não vai ficar legal, tá? Então, eu recomendo fazer essas três separações para facilitar o trabalho da animação, ficar mais perfeitinho. Tem outro detalhe aqui no cílio, por exemplo, no cílio totalmente aberto, a gente tem essa pontinha aqui na frente e essa ponta mais acidentada, mais aguda aqui no cantinho. Então, eu recomendo que você deixe isso separado também, essa ponta dessa parte de cima, e se aqui fosse mais acidentado ainda, né, não fosse muito linear, por exemplo, tem aqueles personagens que o cílio vai reto pra cá e depois ele desce, então seria legal você separar essa parte de baixo também, porque na hora que você for deformar, se você deformar com essa parte aqui, ele não vai fechar, entendeu? Ele vai ficar assim uma marca aqui. Então, o ideal é que esteja separado, assim você consegue manipular. Outra dica interessante sobre os cílios é você tentar deixar alinhado, tenta prever onde que a animação vai deixar isso daqui no final. Então, tá vendo que eu deixei esses três cílios alinhados? Eu usei isso como referência também na hora de animar. E também esses brilhos aqui, para dar a impressão que é o mesmo elemento. Então, se tiver diferença de cor entre esses cílios ou algum elemento diferente, que aqui tem e aqui não tem, vai ficar artificial na hora de fazer a animação. Então, eu recomendo deixar alguns pontos de referência mesmo, tentar deixar o mais parecido possível. Outra questão aqui nos olhos. Eu deixo os brilhos dos olhos, esses daqui, separados da íris e da pupila. Se você quiser, você pode deixar a pupila separada também. Tem como fazer alguns efeitos para o olho ter um pouco mais de profundidade, sabe? Mas isso varia bastante do estilo do desenho. Aqui tá bem anime, né? A Guppy me orientou a fazer dessa maneira, tá? Então vocês podem ver que aqui a íris ela tá vazando aqui pra cima, né? Não tem problema deixar dessa maneira, porque lá no Live 2D a gente tem a Clipping Mask. Eu ia falar Max. A Clipping Mask, que é a mesma coisa que a máscara de corte aqui do Photoshop. Então o que a gente vai fazer? Exatamente isso que eu fiz aqui. A íris ela vai ficar mascarada só onde tem a parte branca dos olhos. Então não precisa se preocupar com isso, o próprio programa vai fazer.
E levando isso em consideração também, eu pensei, por que a gente não faz isso com a sombra? Então aqui eu coloquei na sombra da cabeça, por exemplo. Assim parece um pouco estranho, mas quando a gente usa a máscara de corte, ele continua sendo um elemento separado, ou seja, por exemplo, eu posso agrupar esses dois e daí quando a cabeça se mover, a sombra também vai se mover. Isso sem sair do formato do pescoço, que é onde a sombra está. Então é uma coisa que eu pensei em fazer, eu nunca vi ninguém fazendo. Com certeza alguém já fez, né? Mas eu acho que é uma dica legal para vocês também. Aqui deixei separado nas bochechas o rubor, um rubor básico, assim, não daqueles de quando tá com vergonha, sabe? Nem com raiva. É o básico. Tem um brilhinho também, que eu deixei separadamente, porque daí na hora da gente dar a ideia de 3 dimensões, a gente pode usar esse brilho, mudar ele de lugar, para dar essa impressão. E eu também deixei aqui a pálpebra. Na verdade, são só algumas linhas, assim, para indicar onde a pálpebra ficaria. Aqui eu deixei o nariz em uma layer só também, que seria o brilho e essa marcação do meio, mas dependendo do nariz, fica legal separar em mais partes também. A sombra, sabe? De uma forma que você tem que pensar, quando o personagem virar o rosto, como que o nariz dele vai estar? A gente precisa dessa imagem também. Então, se você quiser, você pode fazer 3 imagens diferentes, uma para virado para cá, outro virado para cá e outro nariz de frente, ou você faz assim e depois deforma ele. Como o da Guppy é mais simples, ela pediu para ser feito assim, eu deixei em uma imagem só. Aí aqui nas sobrancelhas, eu vou ocultar a franja rapidinho para vocês verem. Aqui eu usei a mesma técnica da sombra, para quando a franja se mover, a sombra se move junto, mas ela não ultrapassa o lugar assim, onde está a cabeça, o rosto, né? Então, na sobrancelha, eu costumo deixar desse jeito, que seria uma sobrancelha triste e outra só neutra, né? Porque essa daqui você pode fazer assim para deixar ela mais brava, ou ainda dar uma leve deformada, né? Para ela ficar com a aparência de bravo ou preocupado. Mas eu acredito que isso seja o suficiente para um modelo simples, tá? Agora a boca, aqui até os dentes estão no lugar errado, mas o que eu preciso explicar para vocês é que para cada expressão que a boca vai ter, no seu máximo e no seu mínimo, vamos dizer assim, precisa de um desenho. Como assim? Por exemplo, esse desenho aqui é o contorno da boca quando está feliz. Então quando a Guppy fizer assim na câmera, ela vai ficar nesse formato, tá bom? Esse daqui seria o formato final. Ok, e quando ela estiver triste, esse daqui vai ser o formato final da boca quando aberta, tá bom? Fora a boca aberta, também tem as expressões com a boca fechada. E dela vai variar entre essas animações. Então, o que a gente faz para poder facilitar isso? A gente faz a forma final dessas duas bocas, para dar o acabamento, vamos dizer assim. E daí a gente faz o lábio superior, olha só como é que ele é. É um lábio mesmo. Você faz o lábio superior aqui e o lábio inferior. E daí fora isso, você deixa um fundo para sua boca e os dentes, né? Porque de repente você pode querer também mudar os dentes de cima. Tem gente que gosta de colocar dentes embaixo. Se você tiver alguma presa, alguma coisa, é legal colocar também, de repente, separadamente. Para quando a boca estiver meio aberta, ela aparecer só um pouco. Enfim. Daí, o que acontece? Na hora de animar, eu vou deixar essa boca desse jeito. E depois eu vou deformar esse lábio conforme ele vai abrindo e tal. É um pouco diferente daqui, tá? Mas seria mais ou menos assim. E daí eu deformo ele até ele chegar nessa forma final. E daí essa forma final meio que vai dar o acabamento, né? Então ele ficaria mais ou menos assim. Então deixa todas essas layers separadas também. Também deixei as orelhas separadas, porque se o rosto estiver virado para cá, essa orelha vai retrair um pouco, né? É como se fosse uma ilusão mesmo, você vai ter que imaginar como que vai ser animado. Temos a franja separada. Essa franja ela é bem uniforme, mas se fosse uma franja um pouco mais trabalhada, com
mechas de diferentes tamanhos, eu separaria também no mínimo em 3, tá? Pra na hora da gente virar o rosto não ficar muito artificial, ok? Então aqui também deixei separado essas 2 mechas. Aí isso vai depender muito do tipo de cabelo que o seu VTuber vai ter, né? Aqui eu queria deixar um efeito meio L'Oréal Paris. Então eu deixei várias mechas separadas mesmo. Várias. Sabe? Aqui tem o fundo total, ó. Depois aqui tem mais uma mecha aqui, depois mais uma mecha aqui, depois essa da frente, né? Eu separo assim, lado direito e lado esquerdo com E e D, mas se você tiver assim bom no inglês mesmo, você já pode deixar RL, né, que right é direita e L é esquerda, de left. Aqui no cap eu deixei o lacinho separado, porque eu gostaria que quando ela se mexesse, a física fizesse esse lacinho se mexer também, porque ele é um pouco maleável, né, então eu queria que ele se mexesse. E para dar essa ideia de 3 dimensões, eu deixei essa parte separada também, para quando ela deformar, o laço se deformar de forma diferente. Mesma coisa aqui, ó, a presilha separadamente, depois a gente pode editar ela à parte, né? Uma dica importante também é deixar um fundo aqui na carequinha, um fundo aqui da mesma cor base do cabelo, tá? Porque caso a gente mexa essas mechas aqui, não ficar aparecendo a cor da pele aqui. Daí a gente pode trazer isso daqui pra cá e tampar, entendeu? Então é importante também. No caso aqui do cap, eu gostaria que ele tivesse uma deformação maior, porque quando ela estiver virada com o rosto pra direita, o cap ele tem essa parte mais achatada atrás, né? Esse chapeuzinho de marinheiro. Então eu fiz, quando ele tiver virado para cá ou virado para lá, ele vai ter esse achatamento. De frente ele vai ficar assim mesmo. Aqui eu deixei o pescoço separado. Nas roupas eu deixei a fita separada, porque eu quero que ela tenha física também. O que a física faz? Ela faz as coisas se moverem como se fosse uma resposta ao seu movimento. Por exemplo, se você move para a esquerda, o seu cabelo vai se mover um pouco e depois ele vai balançar assim. A mesma coisa com a roupa, a gente só muda algumas configurações para ficar mais realista. Deixei aqui o lacinho todo separado, porque eu gostaria que cada parte dessa se movesse de forma diferente. Aqui, principalmente no busto feminino, porque o seio vai se mover também, né? Tipo boing boing. Então, é interessante deixar separado alguns elementos para dar essa impressão de movimentação. O resto a gente deforma mesmo dentro do programa. Aqui eu deixei separado os braços, o braço todo, mas você também pode separar aqui no cotovelo, se você quiser mais movimentação assim e tudo mais. As mãos, e vocês estão vendo que aqui atrás da mão ela tem uma parte pintada, né, uma parte acabada. Porque quando a gente for animar, ele vai funcionar mais ou menos assim. Então essa parte aqui de baixo, ela tem que existir, porque senão se você só cortar isso daqui, na hora de você mover, ele vai ficar com um buraco no meio, entendeu? Então o ideal é que seja feito assim, e até com um degradê e tal, para ele se mesclar. Aí aqui os botões da direita e da esquerda eu deixei separado também, a parte da cintura, e depois veio a saia, né? Aí temos aqui as pernas. Aqui eu separei, ó, do joelho para baixo e a coxa, porque aqui por conta do design mesmo que eu escolhi para Guppy, essa perna aqui ela vai se mover lá no programa, né? Eu imaginei ela fazendo um movimento assim. Para deixar mais ou menos igual, ficaria estranho se só essa perna aqui se movesse, né? Então eu deixei igual, eu pensei em deixar separado nessa também. Aí eu posso mover, né? Nem que seja de forma sutil essa parte aqui, quando essa parte se mover. Então aqui a mesma coisa que a mão nos pés, né? Para eles se encaixarem, e a mesma coisa nos joelhos, né? Outra dica é você deixar tudo isso daqui fora das pastas, né? Porque de repente quando a gente está desenhando e tal, a gente usa bastante pasta para ficar mais organizado. Mas na hora que você for preparar esse arquivo para levar para o Live 2D, tira tudo da pasta, tá? Que é para evitar qualquer probleminha, qualquer vizinho. Outra dica
dica que eu acho muito válida é você entrar no site do Live 2D e fazer o download do script que vai melhorar esse arquivo para o Live 2D receber. Então, baixando esse script, você vai vir aqui no seu arquivo, scripts, e daí você pode carregar um novo script, né? Você pode vir aqui em procurar, e daí vai abrir as suas pastas, tudo mais. Aí você procura o lugar onde você fez o download do script, Live 2D Pre-Process, que eles chamam, que seria um pré-processamento. Isso ajuda bastante na hora do programa ler esse arquivo aqui. Se vocês quiserem fazer alguma animação especial, também deixa tudo em layer separado, mais elementos que tiver no avatar, deixa tudo separado, tá bom? Em partes, sempre levando em conta como que isso daqui vai se mover depois, tá? Se você precisar, dá uma olhadinha nos próximos vídeos, que eu vou mostrar como que eu faço para fazer a animação no computador. Então, isso vai ajudar muito a ter noção de como fazer o VTuber do zero. Então deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom? Beijo!